Pense de novo. Meninas, por favor, vamos comentar de novo sobre o vídeo, né? O que vocês acharam de mais interessante no vídeo. Enfim, vamos conversar. Bom, então, falando novamente, né? Eu achei muito interessante o finalzinho falando de Nossa Senhora e falando, né, a situação deles de casamento juntamente com São José. Gostei também da irmã falando também sobre Adão e relacionando com a nossa vida de hoje em dia, falando sobre o que somos hoje, que é o pecado. Eu achei muito interessante, importante também, né? Aham. Quem dá mais? Eu achei legal uma parte que ela falou assim, o que que tinha no fruto proibido? Não tinha nada, porque não ia fazer mal a Adão, não ia acontecer nada. Ele ia comer, ele ia ficar normal, não ia passar mal, não tinha glúten nem lactose, ela falou. Ela falou que o que tinha era o sinal de que é para obedecer, era para testar a obediência de Adão. Achei bem legal essa parte. Sim. Ela falou que o pecado foi o pecado do que o que tem, né? Foi o que Adão fez, tipo, o que tem eu comer o fruto. Uhum. Tudo, uma coisa que eu achei bastante interessante foi a parte de que quando ela estava falando de castigo, ela falou uma frase que é a pura verdade, né? O homem não é castigado a ponto de compreender o que é o pecado. Então, essa frase ficou bem marcada no meu coração. Sim. Mais alguém? Tá bom, então. Então, meninos, eu estava preparando para vocês um texto sobre a formação de hoje. Só que ainda faltam alguns detalhes para mim terminar de colocar. Então, na hora que eu terminar de colocar, provavelmente eu vou enviar lá no Google Sala de Aula amanhã, tá bom? Porque eu não consegui terminar de fazer algumas coisinhas. É o finalzinho mesmo. Mas vai dar certo. Bom, o livro que eu estou usando para as nossas formações, inclusive é um livro que lembra da formação passada presencialmente, que o Renato, meu namorado, comentou um pouquinho sobre as paixões, né? Então, nesse livro também está escrito um pouquinho sobre essas paixões, tá? Ele é grande, tá? Mas ele é um livro de estudo, então a gente não vai, eu não vou colocar vocês para lerem ele durante a formação, tá bom? Mas quem quiser comprar para compreender um pouquinho mais, né, sobre essas coisas, a câmera tá meio virada, né? Mas ele chama Compêndio de Teologia Ascética e Mística. Ele é um pouquinho grosso, só um pouquinho. Mas ele é maravilhoso. Mas ele é maravilhoso. Inclusive, toda a nossa formação de hoje eu tirei dele. E vocês vão ver o quanto ele é impressionante mesmo, tá bom? Para que nós compreendamos mesmo o que de fato é o pecado, né? E o que eu acho que mais interessante nesse livro aqui é porque quando você começa a estudar ele, você se dá conta de que tudo que está escrito aqui nós devíamos saber antes de fazer a primeira Eucaristia, ou pelo menos o Crisma. Tudo que está aqui, na verdade, é o que nós devíamos estudar quando nós estivemos lá fazendo a primeira Eucaristia antes de receber Jesus, ou quando nós estávamos fazendo o Crisma. Eu acredito que muitos aqui já são crismados, só que a gente sabe que muitas vezes as nossas catequeses não são tão frutíferas como deveriam ser, né? Claro que não é culpa de catequistas nem tudo mais, não, né? Mas não são como realmente deveriam ser. Então, tudo que está aqui era, na verdade, o que a gente precisava saber quando nós crismarmos mesmo, quando a gente estivesse chegando lá no bispo e realmente dando esse passo da maturidade da fé, nós já devíamos saber de tudo que está aqui dentro. Bom, eu vou começar um pouco e vou falar o seguinte. Eu vou seguindo esse texto que eu fiz
Não chega a ser um texto, na verdade, ele tem uma cronologia, vocês vão ver, é bem interessante. Com tópico. Sim, com tópicos. Este aqui vai ser uma. Como é que é o nome, gente? Vai ser tipo um livro da formação. Estou organizando um livro para formação. Então, vocês terão um livro para acompanhar as formações, saber o que nós estamos falando, né? Às vezes até de onde tirar. Claro que de onde tirar. Vocês podem anotar, anota aí. Compêndio de Teologia Ascética e Mística. Deixa anotado. Para vocês saberem de onde está vindo, tá bom? Para vocês terem certeza. Ó, esse livro vocês podem ler. Esse livro vocês podem buscar saber sobre ele. Vocês podem buscar saber sobre esse autor. O autor desse livro se chama Adolphe Tanqueray. Por ele ser um compêndio, então o compêndio é o quê? É um conjunto de livros, por isso que ele é desse tamanho. Ele é um conjunto de livros. Então, e ele é muito interessante porque esse Adolphe Tanqueray, ele é um doutor em Direito Canônico e Teologia Dogmática. Ele já faleceu, inclusive. Ele faleceu em 1931, mas ele, assim, é muito, muito, muito top mesmo, sabe? Em teologia, muito interessante. Então, já anotem aí. Esse autor, vocês podem pesquisar sobre ele, vocês podem pesquisar as obras que ele fez. Adolphe Tanqueray, eu vou colocar aqui no chat, vocês anotem no caderno de vocês, por favor, tá? Vocês vão ver que aqui na formação, nós vamos sempre colocar isso para vocês na questão de anotar as coisas. Que vocês não se esqueçam. O problema, assim, é muito bom que a gente compreenda essas anotações que nós devemos fazer, é que a nossa memória, ela é falha. Por mais que a gente aprenda alguma coisa, a nossa memória pode falhar e pode fazer com que a gente esqueça mesmo as coisas. Inclusive, minha memória falha demais. Então, é importante que a gente faça... Eita, meu Deus. A gente faça anotações das coisas, tá bom? Isso vai ajudar vocês até na prova. Ah, lembrando, nós teremos prova da formação, né? Então, vocês anotem essas coisas porque para que não chegue lá no final, todo mundo ficar desesperado. Qual foi o tema da primeira formação, da segunda formação? O que aconteceu? Tá bom? Então, já anotem mesmo. Então, vamos lá. Pecado e redenção. O que é o pecado? Nós vamos começar pela noção e a espécie do pecado. Então, vamos lá. Aqui vai dizer aqui, no Tanqueray, né, no compêndio, ele diz assim: o pecado é uma transgressão voluntária da lei de Deus. É, pois, uma desobediência a Deus e, por isso mesmo, uma ofensa de Deus, já que preferimos a nossa vontade à sua e violamos, assim, os direitos imprescindíveis que ele tem à nossa submissão. Ou seja, ele está dizendo aqui que Deus, nós devemos realmente ser submissos a Deus. Deus, ele é o nosso Criador. Nós somos criaturas dele, tá? Que depois do batismo nós nos tornamos filhos dele. Mas nós somos criaturas. Então, por sermos criaturas, nós devemos ser submissas a ele. E quando nós o desobedecemos, nós o ofendemos, isso é uma transgressão. E por ser uma transgressão voluntária, principalmente quando ela é voluntária mesmo, né? Isso ofende muito a Deus. Vamos especificar, né? É claro que nós podemos ter uma transgressão voluntária de forma venial. Vocês vão compreender um pouquinho desse mortal. O que é pecado mortal? O que é pecado venial? Agora, tá bom? Então vamos lá. O que é um pecado mortal? Como que eu posso saber que um pecado é realmente mortal? Então vamos anotar aí. Coloca aí, pecado mortal. Um pecado mortal, para que ele seja realmente mortal, ele tem 3 condições. 3 condições. A primeira condição é plena advertência. Plena advertência. A segunda é pleno consentimento. Pleno consentimento. E a terceira é matéria grave.
Duda, eu posso anotar as coisas que você tá falando no chat? É porque eu tô sem alguma coisa pra anotar aqui, só pra mim memorizar e depois... Por favor, será perfeito, porque os meninos também conseguem acompanhar. Muito obrigada. Será de Verdade, que grande eu tô ajuda para perdida nós. aqui. Podem anotar. Então vamos lá então. Pecado mortal, perfeita advertência, pleno consentimento e matéria grave. Qualquer coisa, se vocês não conseguirem pegar agora, quando eu mandar o texto, vocês vão relembrar, tá bom? Então vamos lá. Nós cometemos um pecado mortal, assim chamado, porque nos priva a alma da graça habitual, que constitui a sua vida sobrenatural. Já dizia São Tomás. Eu vou depois explicar um pouquinho esses conceitos, graça habitual, graça santificante. Vocês vão ficar meio, o que é isso, Maridana? Você tá ficando louca, né? Mas tá tudo certo, gente. Fiquem tranquilos. Com o passar do tempo, vocês vão entendendo esses conceitos, tá bom? Então, São Tomás de Aquino ele vai dizer o seguinte: um ato pelo qual nos afastamos de Deus, nosso último fim, prende-nos livre e desordenadamente a qualquer bem criado. É que efetivamente, perdendo a graça habitual que nos une a Deus, separamos-nos dele. Então, o que acontece? Quando eu peco mortalmente, essa graça habitual, que se eu estiver certa, é a mesma coisa que graça santificante. O que significa graça santificante? É que quando nós estamos em estado de graça, quando nós estamos na graça de Deus, quando nós não estamos em pecado mortal, Deus ele está intimamente ligado a nós. Nós estamos ligados a Deus. Então, eu estou em estado de graça. Quando eu perco esse estado de graça, aí, enfim, né? Aí essa graça santificante, ela vai aumentando em nós à medida com que nós ficamos em estado de graça. Então, se eu não estou pecando mortalmente, essa graça santificante, essa graça habitual, ela vai aumentando. Ela vai aumentando. Aí eu começo a parar de pecar venialmente também, então ela vai aumentando. Até que um dia a gente chegue numa via mística. Vocês vão entender que existem as moradas de Santa Teresa. Santa Teresa diz para nós que a nossa alma é como um castelo interior. Dentro desse castelo existem várias moradas. E o centro desse castelo é Cristo. E nós devemos andar por essas moradas, ir entrando dentro realmente dessas moradas, sempre estando em desenvolvimento para chegar a este quarto, né, esse centro desse castelo, onde repousa Jesus Cristo, onde repousa o nosso Deus, onde nós vamos unir inteiramente a Deus. E aí nós vamos entender que essa união inteira com Deus é a perfeição, é a santidade. E essa união perfeita com Deus, que é o matrimônio espiritual, casamento espiritual, vai se dar numa sétima morada. E é claro que muitos de vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Mas eu prometo para vocês que com o passar das formações, vocês vão compreender mais, tá bom? Então, Duda, oi. Você pode repetir o pecado mortal? Ele é plena advertência e qual é as outras duas? Pleno consentimento. Pleno consentimento e matéria grave. Então, vamos lá. Plena advertência. O que é a plena advertência? Vamos começar pela matéria grave. O que é matéria grave? Matéria grave são todos o que está nos 10 mandamentos. Então, se eu firo algum daqueles 10 mandamentos, eu já tenho matéria grave. Se eu pequei sabendo que está nos 10 mandamentos, sabendo que tem matéria grave, eu tenho a plena advertência. Eu sei que aquilo tem matéria grave. E aí, eu cometo aquele pecado voluntariamente, sabendo que tem matéria grave, ou seja, eu tenho a consciência daquilo, eu tenho a advertência daquilo, né? Eu sei que aquilo tem matéria grave, eu sei que eu estou errando, eu estou fazendo errado. E aí, eu consinto, ou seja, eu quero fazer, voluntariamente eu faço. Aí é um pecado mortal. Então, é exatamente isso que São Tomás de Aquino vai falar para nós. Então,
quando eu peco mortalmente, a minha alma, ela se separa de Deus. Não é Deus que separa da alma, é a alma que se separa de Deus. E aí, ela perde a graça habitual, esse desenvolvimento da vida espiritual, e ela estagna. E sabe o que acontece? Quando a alma não tem graça habitual, quando a alma ela está em pecado mortal, quer dizer que a vida espiritual dela também está morta. Ela não tem vida espiritual. Então, pecar mortalmente é como significa, digamos assim, né, literalmente, que um suicídio espiritual. Pecar mortalmente é suicidar espiritualmente. Eu não tenho vida espiritual. Pecado venial. Vamos para o pecado venial agora. Vocês vão compreender cada vez mais quando a gente vai desenvolvendo. Duda. Oi? Pecado mortal, gente, só adentrando aqui, normalmente, até eu tinha esse costume de falar pecado mortal ligar totalmente aos 10 mandamentos, né? Então, assim, na maioria das vezes eu ligava, né? Porque até mesmo na catequese, eles colocavam de maneira literal, ó, pecado mortal é quando você infringe os 10 mandamentos. Pecado venial é quando você não infringe. Então, assim, a gente tem, por isso que tem essas divisões, né, que a Duda falou, né, que é plena advertência, pleno consentimento e a matéria grave. Às vezes, por exemplo, vamos pegar, você já tem a noção disso tudo, né, de forma bem ampla, você é reconhecedor disso, e vamos pegar um indígena, por exemplo, que mora lá na floresta amazônica. A pessoa, ela nasceu lá, nunca teve contato com isso, ela não sabe, né? Isso. Aí vai lá e ela cometeu, de certa forma, o que está lá nos 10 mandamentos. Isso é pecado mortal? Não, porque ela não conhece. Às vezes aquilo lá é algo comum, aquilo lá é algo, assim, normalizado, né? De certa forma, para ele. Então, assim, pecado mortal, ela vem realmente de plena consciência, de pleno consentimento. Então, você está sabendo o que você está fazendo, entendeu? Como a Duda disse, né, o pecado é uma transgressão voluntária da lei de Deus. Ou seja, é uma desobediência que fazemos a Deus. Então, a partir do momento que você está ali pecando com consciência daquilo, você sabe que aquilo é errado, né? Você vai lá e peca, é um pecado. E o pecado mortal é aquele pecado grave, que você está reconhecendo, você sabe que aquilo realmente é errado, né? Você vai lá e peca, né? Então, assim, realmente a gente tem que saber essa divisão, né? Que nem sempre aos 10 mandamentos, cometer os 10 mandamentos é pecado mortal. Não, é toda uma lógica por trás disso. Mas, claro, você, reconhecedor disso tudo, vai lá e peca contra os 10 mandamentos. Ai, por exemplo, deixei um amigo da frente lá na escola, deixou uma caneta cair na sua frente. Você olha para a caneta, fala assim, vou pegar sem ele olhar. Você sabe que aquilo é errado, você sabe que aquilo ali tá ali nos 10 mandamentos, né? Você sabe, você tem plena consciência daquilo, que você vai lá, pega a caneta. O que é isso? Isso é um pecado grave, isso é um pecado mortal. Ou seja, você teve consciência daquilo, além de também ter sido um dos 10 mandamentos. Assim, tem toda uma teoria, tem toda uma lógica por trás, certo? Por isso que é muito importante esses 3 pontos que a Duda falou aí, né? Que a Ana Beatriz colocou aí até no chat. A gente tem que saber essa divisão. Então, assim, é muito importante a gente entender, né, antes de falar, porque até eu, mortal, infringe 10 mandamentos. Não, tem toda essa lógica, tem todo esse consentimento, tem toda essa consciência, né? Além de tudo, também não tem como a gente comparar uma criança de 5 anos que às vezes não sabe uma coisa com um adulto de 30, que ele tem aquela consciência. Então, assim, o pecado surge a partir disso, né? E aí agora a gente vai ver também um pecado venial. Isso. Duda, peraí, rapidinho, o que você falou sobre a plena advertência? A plena advertência é quando eu sei
que tem matéria grave. Então, assim, eu pequei mortalmente. Ou, eu pequei. Então, eu vou fazer um exame de consciência. Aí vem um exame de consciência na história, entendeu? Para que eu possa me confessar depois. Eu pequei, eu vou fazer o exame de consciência. Nossa, esse pecado, ele infringe os 10 mandamentos? Aí eu vou olhar, nossa, infringe. Então ele tem matéria grave. Só que só de ter matéria, igual o Guilherme falou, só de ter matéria grave não quer dizer que eu tô pecando mortalmente. Aí eu realmente vejo que está contra os 10 mandamentos. Então é uma plena advertência. Eu tenho consciência que aquilo é errado e está contra os 10 mandamentos. A advertência não é só para os 10 mandamentos, é eu ter consciência de que aquilo está errado. Eu sei que aquilo ali vai infringir a Deus. Eu sei que aquilo está errado, não posso fazer. É a plena advertência. O consentimento é eu consentir com aquilo e fazer. Mesmo que seja por pensamento. Se me vem um pensamento, ou sei lá, de brigar com alguém, matar alguém, no âmbito da sexualidade, se me vem um pensamento e eu consinto com ele, mesmo que seja por pouco tempo, mas se eu consinto com ele, já é um pecado mortal. Principalmente em relação à sexualidade, porque pecados em relação à sexualidade, todos têm matéria grave. Todos. Todos têm matéria grave. Não tem nenhum pecado em relação à sexualidade que não tem matéria grave. Todos têm. E aí, então, alguém tem alguma pergunta sobre pecado mortal? Qualquer coisa, gente, eu ainda vou falar ainda sobre pecado mortal. Tem outras coisas. Eu estou só falando o básico primeiro, para depois nós adentrarmos mais no tema, tá bom? Então, pecado venial. Pecado venial é quando eu... Pecado venial é quando eu transgrido, né, a Deus, no sentido de que ou entre essas três coisas, matéria grave, pleno consentimento e plena advertência, eu não vou ter um ou dois destes. Ou seja, pode ser que eu peque em matéria grave, só que eu não tinha advertência, ou eu não tinha consentimento. Ou eu peque, mas não tinha matéria grave, tinha advertência e tinha consentimento. Ou seja, eu sabia que eu estava fazendo uma coisa errada, mas, e eu fiz, eu sabia que era errado, eu fiz, só que não tinha matéria grave. Então, é um pecado venial, porque não tem matéria grave. Só que aí a gente vai entrar. Se eu cometo o pecado venial, que não tem matéria grave, sabendo que é um pecado mesmo assim, isso se chama pecado venial deliberado, tá bom? Pecado venial deliberado é aquele pecado que eu cometo, que não tem matéria grave, que não vai me separar de Deus, mas que eu consinto voluntariamente com aquele pecado. Então, pecado venial. Quando violamos em matéria leve, ou caso a lei seja grave em si mesma, quando não transgredimos com perfeita advertência ou pleno consentimento. Ou seja, quando eu não tenho consciência de que aquilo realmente é errado e quando eu não faço voluntariamente. O pecado não é mais que venial e não nos priva do estado de graça. Só que aí a gente pode fazer um certo tipo de raciocínio, né? Tem pessoas que, para se desculpar por pecar, né? Quer pecar e não quer parar de pecar, a pessoa pode até falar, mas eu não tinha consciência, eu não tinha tanta consciência e não sei o quê. Mas se a gente quer, que a gente vai lá e faz, mesmo sem muitos raciocínios, mas a gente quer fazer e faz, isso já é um consentimento, consentir com aquilo. Né? Por exemplo, um pecado em relação à sexualidade por pensamento. Às vezes você pode às vezes não fazer um raciocínio do tipo, nossa, mas esse pensamento que tá vindo para mim é errado. Às vezes você não tem esse tipo de pensamento. A única coisa que você faz é o quê? É ir e pensar logo. E você se afunda naquele pensamento e vai. Só que você sabe que no fundo você sabe que tá errado. E já tem matéria grave.
e você faz. Então, você pecou mortalmente. Não há desculpas. Cuidado com essa questão do pleno consentimento. Tem muitas pessoas por aí que dizem, às vezes, não é pecado grave, não é pecado mortal, não, porque eu não tive pleno consentimento. Tomem cuidado com isso. Ou não tive plena advertência. Só de você ter uma coisinha na sua consciência de estava errado, já é a consciência. Já é a advertência. Só de vir, Você comete errado. na hora, mesmo sabendo que é errado. Você vai lá, é algo momentâneo, mas você sabe que é errado. Você tem a noção. No fundo você sabe. Vem aquela advertênciazinha assim, pequenininha. Pequenininha, que nem um grãozinho de mostarda. Mas vem, opa, tá errado. E você vai lá e faz. Já foi a advertência, a plena advertência agindo em você. Então você pecou mortalmente. Né? Então, aí nós vamos lá. Agora nós sabemos a diferença entre pecado mortal e pecado venial. Se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem falar agora, ou vocês podem anotar para falar depois. Vocês que vão falar aí. Deixa eu só ver aqui. Pecado venial. Pecar sem cometer um ou dois dos tópicos do pecado mortal. Exatamente. Exatamente. Tá certo. Então, vamos lá. Do pecado mortal. Duda, Oi. a gente vai falar mais pra frente, ainda nessa formação em relação à Santa Missa, né? Não pode comungar, ou a gente já pode falar agora? A gente já pode falar agora. O pecado mortal, por exemplo. O pecado mortal me separou de Deus. Eu não tenho graça habitual, não tenho graça santificante. Essa graça não cresce mais, acabou. Eu perdi essa graça santificante, perdi essa graça habitual. Então, mesmo que eu volte ao estado de graça, essa graça habitual, ela não vai voltar para o nível que ela estava e vai subir, não. Ela vai descer mesmo, acabou. Aquela graça que você tinha, aquela graça santificante que estava crescendo dentro de você, acabou. Então, ela vai realmente para o seu estado natural, normal. E quando eu peco mortalmente, se há essa separação entre eu e Deus, a minha alma se separa de Deus, então eu não posso comungar. Por quê? Porque eu já estou em separação com Deus. O pecado mortal, sabe o que ele significa? É uma atitude, uma ação da nossa alma em ódio a Deus. O pecado mortal significa ódio a Deus. Então, se eu estou em pecado mortal, se eu estou em ódio a Deus, como poderia eu comungar? Às vezes a gente fala assim, mas eu não estou sentindo ódio, Maria Eduarda. Mas não é assim. É a nossa alma que fez esse movimento. Então, se vocês forem lembrar um pouquinho, quem não estava na formação passada, nós falamos de faculdades superiores e faculdades inferiores. Na nossa alma existe um organismo espiritual. Nesse organismo, existem faculdades inferiores e faculdades superiores. As faculdades inferiores, que são memória, imaginação e paixões, que quem não sabe o que é paixões, tem a nossa formação passada gravada, mas nós vamos pincelar sobre isso depois. Então, nós temos essas três: memória, imaginação e paixões. Essas faculdades inferiores, até os animais têm. E aí a gente pode completar as três, os sentidos externos. O que são os sentidos externos? Os sentidos externos não são uma faculdade, tá bom? Eu só vou completar aqui. Os sentidos externos são visão, olfato, paladar, tato, audição, tá bom? Esses são os sentidos exteriores. Então, juntando sentidos exteriores com as faculdades inferiores, nós temos o chamado instinto animal. Então, tanto os animais quanto nós temos instinto. E aí nós vamos para a faculdade superior. As faculdades superiores são que nós, seres humanos, temos vontade e inteligência. Lá naquele vídeo, a irmã falou um pouquinho sobre isso, né? Vontade e inteligência. A nossa alma, quando Deus ele nos criou e nos fez a imagem e semelhança dele, ele criou em nós a vontade e a inteligência. É a vontade e a inteligência que nos une a Deus nessa imagem e semelhança, tá bom? Então,
Quando nós... Uma coisa que eu acho... Oi? Pode terminar de falar e depois eu falo. Ah, tá. Quando nós pecamos, quem faz o movimento de pecar é a nossa vontade, que é diferente de desejo. O desejo, ele tá ligado às paixões, tá bom? Então, a vontade, a minha faculdade superior, escolhe com consentimento por pecar. Então, ela vai lá e peca. Claro que existem, por exemplo, geralmente é por consentimento mesmo, que a faculdade superior vai pecar. Caso contrário, eu consiga algum outro estudo que fale que só por advertência e matéria grave. Não, mas tendo os dois é pecado venial já, não tem jeito. Então, toda vez que eu peco, é a minha vontade que peca, não é a minha inteligência, tá bom? A minha vontade que peca. Então, nós vamos lá sobre o pecado mortal. Para julgar retamente do pecado mortal, para a gente entender de fato a fundo o que é um pecado mortal, nós vamos pensar, tem 3 coisas. Nós vamos estudar o que Deus pensa dele, o que Deus pensa do pecado mortal, o que ele é em si mesmo, o que o pecado mortal é em si mesmo e os seus efeitos, o efeito do pecado mortal na nossa alma, tá bom? Então vamos lá. O que Deus pensa do pecado mortal? Então, nós vamos para a área do quê? Como Deus castiga o pecado, né? Eu sei que a gente começa a ficar, opa, castigo? Como assim? Como Deus castiga o pecado? Nos anjos rebeldes. Então, vamos lá. A irmã, naquele vídeo, ela disse um pouquinho sobre isso também, dos anjos rebeldes, né? Então, o que acontece? Os anjos, eles não cometem mais que um pecado. Ou seja, um pecado é aquele definitivo. O que define para que lado que o anjo vai, né? Então, existiu só um momento em que os anjos escolheram para que lado eles iriam. Hoje eles não podem fazer isso mais. Os anjos não podem, realmente, eu vou decidir ficar lá pro lado do Lúcifer, dá licença, Deus. Eles não podem fazer isso hoje mais. Aconteceu aquela rebelião dos anjos, quando Lúcifer foi lançado, né, para os abismos do inferno, e nós vamos entender que quem criou o inferno? Os anjos. Lúcifer e seus anjos. Eles criaram a ausência de Deus. Foram os anjos que criaram a ausência de Deus. Então, Lúcifer vai lá para os infernos, né? Então, o que acontece com os anjos? Foi um pecado só. Por quê? Porque os anjos são seres intelectíveis. Seres totalmente de inteligência. Eles agem totalmente pela inteligência deles. Então, Lúcifer, que entendia toda a grandeza de Deus que nós não entendemos, Lúcifer, que era todo ordenado, sabia de tudo, tudo. A natureza de Deus, sabia da sua própria natureza, sabia de tudo. Escolheu por pecar. Escolheu querendo ser um igual a Deus, queria se comparar a Deus, queria ser um Deus também. Então, o demônio peca por orgulho. Então, ele vai para o inferno. E esse não cometem mais que isso é um pecado interior, que foi o orgulho, obviamente. E Deus, ele amava como obra de suas mãos, realmente, né? Ele amava, assim, como filhos mesmo por adoção. Então, por toda a eternidade, esses anjos estarão separados de Deus. Então, por isso, eles estarão privados de toda a felicidade. Então, aí nós vamos faz quase que uma pergunta, né? Então, é necessário, pois, que seja a suprema abominação para ser punido tão rigorosamente. Então, Deus puniu tão rigorosamente Lúcifer. Então, o pecado deve ser horrível para Deus fazer isto, não é? E lá com os nossos pais, né? Os nossos pais, ele fala, os nossos pais, quem é esses nossos pais? É Adão e Eva, aqueles que pecaram por primeiro, né? Então, vamos lá. Aí a irmã também falou sobre isso no vídeo. Então, ela disse o quê? Ela disse não, né? No Tanqueray, ele vai dizer que haviam sido acumulados de toda sorte de bens naturais e sobrenaturais, ou seja,
Nós, né, os seres humanos, antes do pecado original, eram ordenados, tinham a sua vontade totalmente ligada para Deus, a sua inteligência via a Deus, todas as suas faculdades inferiores, né, memória, imaginação, paixões, eram todas ligadas para Deus, todas eram para Deus. E aí, com o pecado original, tudo se desordena. A nossa vontade, em vez de almejar a Deus, ela começa a se almejar. Então, a nossa vontade, o que ela faz para ela que quer pecar? Ela quer fazer aquilo que é para o prazer dela. Então, quando nós vamos entender que nós, pela nossa vontade, nós agimos pelo prazer das coisas. Quando nós somos apegados, então vai dizer que isso é um apego. Nós temos muitos apegos nesse mundo. Então, o que acontece? A nossa vontade, ela age mais pelo prazer. Então, às vezes eu posso, por exemplo, ter apego ao meu namorado. Mas esse apego, se ele for totalmente desordenado e essa minha vontade mesmo estiver querendo se ligar a ele, mesmo por pecado mesmo, o que acontece? Ela está querendo apenas o prazer. Ela não está apegada ao meu namorado em si, ela está apegada ao prazer. Ou seja, eu não amo o meu namorado. Por quê? Porque eu quero ter o meu prazer. Então, muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós somos apegados ao prazer das coisas. E às vezes não às coisas em si. Então, por exemplo, a comida. Quando eu tenho gula, quando eu quero comer mais, né? Do que eu preciso. Então, eu não sou apegado especificamente à comida. Eu sou apegado ao prazer que a comida me dá. E a gente vai entender que a luxúria, que é esses pecados sexuais, eles estão ligados com a gula. Por quê? Porque com o prazer que se sente nos pecados sexuais, existe uma ligação muito íntima com o prazer que se sente no pecado da gula. Quando você come e fica, nossa, agora eu comi mesmo, e agora aquela sensação, ela é intimamente ligada com o pecado da luxúria, com o prazer vindo da luxúria. Então, essa é a importância de nós nos mortificarmos, de fazermos jejum, de fazermos penitências, para que a gente não caia tão nos pecados de gula. E gula a gente vai entender que é um pecado capital. Mais pra frente nós vamos entender o que seria um pecado capital, tá bom? Não na formação de hoje, mas depois. Então, os nossos pais, Adão e Eva, eles eram acumulados de todos os bens. Eles tinham a inteligência totalmente voltada para Deus, então compreendiam também. Aí a irmã falava, né, lá no vídeo, mas eu ficava pensando, né, nossa, mas por que Deus não me colocou no lugar lá de Eva? Eu não teria pecado? Né? A gente fica, por que não me colocou no lugar de Adão? Eu não teria pecado. Aí ela contou aquela história da janelinha lá, né, que tinha 1 milhão de janelinhas e a única que você não podia abrir é a que você mais ia querer abrir. Justamente. Aquele gostinho que nós temos pelo proibido, né? O proibido é mais gostoso, né? Então, é isso que aconteceu. Então, Deus colocou Adão e Eva lá porque Ele quis. Talvez, se fosse eu teria pecado antes. Muito antes do que eles, né? Então, ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. Quem? Cristo. Cristo foi castigado pelos nossos crimes e esmagado pelas nossas iniquidades. Ele foi esmagado pelo nosso pecado. E a gente pode falar realmente que Cristo é o varão das dores, porque ele sofreu por nós, né? Ele sofreu todas as perseguições e tudo. Então, quando a gente vai ver esses nossos pais, né, que desobedeceram e pecaram por orgulho, olha só. O demônio fez com que eles pecassem por orgulho. Então, nós vamos entender que no fundo da nossa alma, né, a nossa vontade, ela está ligada à avareza, ao orgulho. Gente, o orgulho, ele é tão forte na nossa natureza humana que dizem que quando nós morremos, o orgulho demora 15 minutos para morrer.
Porque o orgulho é muito forte em nós. O orgulho, ele vai estar presente no nosso progresso espiritual todinho. Mesmo que a gente seja santo, o orgulho vai estar lá. Só que ele vai ser um orgulho o quê? Rebaixado, pisoteado, esmagado. Os santos esmagam o seu orgulho, esmagam mesmo. E nós temos que aprender isso agora, esmagar o nosso orgulho. Esmagar isso dentro de nós, esmagar essa ânsia pelo prazer das coisas, pelo prazer da comida, pelo prazer da sensualidade, por pensamentos, por ações, por tudo. Entendeu? Nós precisamos fazer esse movimento dentro de nós. E aí, na pessoa do Filho, de Jesus Cristo é esmagado pelos nossos pecados. Jesus Cristo vem, então, para nos libertar mesmo, né? Então, aqui diz o seguinte: para que não caíssemos em perdição eterna, porque até então nós estávamos destinados à perdição eterna por conta do pecado de Adão e Eva, por conta do pecado original. Nós estávamos destinados à perdição eterna. E aí, para que nós não fôssemos mais destinados à perdição eterna, Deus envia o seu Filho para expiar e reparar o pecado em nosso lugar. O pecado que nós não conseguimos carregar. Olha só que ingratidão da nossa parte, né? Nós pecamos e nós mesmos não conseguimos carregar. E é justamente a gente não consegue mesmo carregar a culpa do nosso pecado. Eu não me lembro quem falou sobre isso, das meninas aqui, que viu isso no vídeo também. Nós não conseguimos carregar a culpa dos nossos pecados. E Deus não vai dar, não vai nos dar um castigo na medida do nosso pecado. Porque nós não conseguimos carregá-lo. Simplesmente. E aí Cristo, ele sofre perseguições. Cristo, no meio dos trabalhos, né? Ele é vítima na sua paixão, de tudo. Ele suportou tudo. Tão cruéis torturas físicas e morais da parte de seus amigos inimigos. Porque os discípulos também fizeram que Cristo sofresse muito. Né? Então, Cristo é o nosso varão das dores. Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado pelas nossas iniquidades. Então, nos custará menos compreender que o pecado é o maior dos males. Se Cristo foi esmagado numa cruz, foi crucificado por nós, pelos nossos pecados, quão mal é o pecado na nossa vida? Esse pecado que nos priva de estarmos unidos a Deus. E a gente vai entender que essa união com Deus é a nossa felicidade verdadeira. É a nossa plenitude verdadeira. É a nossa perfeição. Sem Deus, sem Cristo, não existe felicidade verdadeira e não existe perfeição. E vocês vão entender isso mais pra frente, o porquê que não existe felicidade verdadeira, tá bom? Então, a gente vamos correr. Então, como Deus condena o pecado? Aí vamos lá, na Sagrada Escritura, representa-nos o pecado como o que há de mais abominável e criminoso. Então, é uma desobediência a Deus. O pecado, então, é uma desobediência a Deus. Uma transgressão de suas ordens, que é severa e justamente punida, como se vê em nossos primeiros pais. Eles foram punidos, eles saíram do Jardim do Éden. Não, eles não podem mais ficar aqui. Então, o que aconteceu com o pecado original? Agora as mulheres têm dores de parto, agora o homem tem que trabalhar. Então, o trabalho edifica o homem de verdade. Nós temos que ter consciência disso. O trabalho vai nos edificar, o trabalho que vai nos unir também a Cristo. É pelo trabalho. Compreenderam? Essa consequência está lá no pecado original. Então, se eu quero me unir a Deus, se eu quero me unir a Cristo, se eu quero me ordenar, fazer com que a minha vontade queira a Deus, eu preciso do trabalho. Então, justamente punida, né? No povo de Israel, que pertence especialmente a Deus, essa desobediência é considerada uma revolta, uma rebelião. Então, essa desobediência ou pecado é considerado uma revolta. Então, quando eu peco, e principalmente se é um pecado mortal, é como se eu estivesse me revoltando contra Deus. Eu me revolto contra o meu Criador. Olha que mal é o pecado, né? Então, é uma ingratidão para com o mais insigne dos benfeitores. E vai dizer, uma impiedade para com o mais amável dos pais
E lá em Isaías 1, versículo 2, vai dizer: criei uns filhos e engrandeci-os, porém eles me desprezaram. É o que Deus fez conosco. Deus nos deu a vida e nós desprezamos ele a todo instante. Por quê? Porque nós somos apegados ao prazer. É uma falta de fidelidade, uma espécie de adultério, pois Deus é o esposo das nossas almas. Então, mesmo que eu tenha vocação ao matrimônio, Cristo é o esposo da minha alma. Por quê? Porque eu sou destinada a me unir inteiramente a Cristo. A minha vocação universal é a santidade. Eu sou chamada a me unir inteiramente a Cristo. Esse é o meu chamado. A minha felicidade verdadeira está em um dia me unir inteiramente a Cristo, ser uma com Cristo, assim como diz lá que São Paulo vai dizer: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Aí está a minha felicidade verdadeira. Eu preciso confiar nisso. Eu preciso confiar que Deus vai me levar para uma felicidade verdadeira. Aonde Ele me levar, doa a mim, doa a minha vontade, que doa os meus prazeres, que eu me martirize por dentro, interiormente. Mas eu sei que a minha felicidade está em Cristo. E que uma falta, um pecado é como um adultério. Por quê? Porque eu estou traindo o esposo da minha alma. Isso é muito forte. Então, pois Deus é esposo das nossas almas, exige com razão a mais inviolável fidelidade. Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. E tu, haveres pecado com inúmeros amantes, voltarás para mim? Assim diz em Jeremias 3. E tu, haveres pecado com inúmeros amantes, voltarás para mim? Nós pecamos com os nossos inúmeros amantes o dia inteiro, com a Netflix, com Xbox, com PlayStation, com um monte de coisa. Não rezamos, não fazemos nada. Com os nossos prazeres pela desobediência, pelos nossos pensamentos impuros. Então, depois disso tudo, voltarás para mim? Então, Cristo deseja: voltarás para mim? É uma injustiça, visto que violamos abertamente os direitos de Deus sobre nós. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Qual é essa pergunta? A passagem que eu acabei de falar foi a de Jeremias 3:1. Jeremias 3:1. E aí, essa outra passagem que fala: todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, está em 1 João 3:4. Tá bom? Então vamos lá. O que é o pecado mortal em si mesmo? Nós falamos o que Deus, com a visão, o que Deus vê sobre o pecado mortal, o que pensa Deus sobre o pecado mortal. Agora, o que é o pecado mortal em si mesmo? O pecado mortal é um mal. O mal que só é mal, pois todos os outros males não são mais que consequências ou castigos do único e verdadeiro mal. Então, da parte de Deus, é um crime que lesa a majestade divina. De fato, ofende a Deus em todos os atributos. Mas, sobretudo, como nosso primeiro princípio, nosso último fim, nosso Pai e nosso benfeitor. Então, o que está dizendo? Está dizendo que Deus é o nosso princípio primeiro, nosso primeiro princípio. Nós devemos sempre, nas nossas ações, lembrarmos de Deus. É o nosso primeiro princípio em tudo. Em tudo. E o nosso último fim. Então, eu tenho que sempre, em todas as minhas ações, Deus é o primeiro, Deus é o princípio e Deus é o fim. Se eu penso nisso, que Deus é o princípio, que Deus é o fim, eu vou pecar menos. Eu vou pecar menos. Então, Deus, nosso primeiro fim. Com o pecado mortal, desobedecemos o nosso Senhor como um traje, a nossa vontade, a vontade daquele que é o nosso primeiro princípio. Nós queremos fazer a nossa vontade, independente do quê? Diga, Guilherme. É o seguinte, em relação àquela hora lá que você falou também, a felicidade, né, relacionada também a Deus, que a verdadeira felicidade é Deus, né, que na verdade nós nunca somos felizes sem Deus, na verdade é tudo algo momentâneo, passageiro. A partir do momento, igual a Duda falou, a partir do momento que a gente vê que Deus é o início, Deus é o fim, Deus é o centro de tudo, né? E a partir do momento que a gente entende que do pó a gente veio e do pó voltaremos, e realmente do pó voltaremos,
a gente percebe que Deus nos criou realmente, igual você falou, para ser submissos. Então, assim, de qualquer forma, a gente vai morrer, a gente vai virar, né? Ó, então, de qualquer forma, o que você está fazendo, o que você, é, sei lá, tenta, todas as amizades, todas as pessoas, querendo ou não, tudo vai ser passageiro. Então, assim, todo mundo um dia vai morrer e aquilo vai passar, e o que realmente vai se elevar, o que realmente vai ser válido naquele momento será a alma. E o que realmente é a alma, igual a gente estava comentando, só para ficar mais aqui o conceito disso, quando a gente morre, né, e a Duda falou bem, a gente não leva nada do nosso corpo, a gente só leva realmente a nossa alma. Então, assim, ai, eu tô em pecado mortal, tô em pecado grave. Só que, assim, eu amo Deus, sabe? Eu amo de verdade. Se você morrer sem arrependimento, sem confissão, né? Tendo ou não, a gente não pode julgar, óbvio. Mas se você morrer sem se arrepender, você vai pro inferno. Guilherme, como assim? Calma. Vou pro inferno porque Deus vai me julgar? Não. Aí que entra o detalhe. Você mesmo vai se condenar ao inferno. Vocês não esperavam por isso, né? Realmente. Deus, como ele dá, Deus livre-arbítrio para nós, né? A gente faz o que quiser com o nosso livre-arbítrio. Quando a gente, por exemplo, peca um pecado mortal, morre com aquilo, sem total arrependimento, né? Sem se arrepender de forma alguma, você vai chegar, você vai ter vergonha a Deus. Porque quando você rompe essa ideia de que entre laço entre você e Deus, né, que é o estado de graça, né, e aí a graça habitual, o que acontece? Você vai começar a odiar Deus, e sua alma odeia a Deus. Então, quando você tá lá, você não, né, certa pessoa morreu e vai chegar a alma dela lá, ela vai ver Deus, ela não vai ter coragem de entrar naquele lugar, do fato dela odiá-lo. Então, assim, o próprio pecado mortal que a gente comete que vai definir realmente se a gente vai entrar para o céu ou, né, de qualquer forma, para o inferno. Porque a partir do momento que a gente rompe com essa graça, a gente odeia a Deus. Então, a gente, querendo ou não, vai rejeitá-lo por esse fato. Então, assim, é muito importante a gente saber isso. Não é Deus que nos julga e vai falar para onde a gente vai. É nós mesmos, entendeu? E aí entra essa, essa ideia, né, que a Maria Eduarda está falando, que Deus realmente é o começo, Deus é o fim, Deus é o centro de tudo. Então, Deus criou tudo e Ele deu, né, certa capacidade para a gente, deu uma proposta de vida para nós, né? Que realmente é amá-lo. Então, basicamente é isso. Isso. Aí ele vai dizer aqui também, que eu achei muito interessante essa parte, que ele vai falar do prazer, né? Então, ele fala, e por que motivo atraiçoamos assim nosso Senhor? Ele diz, por um prazer que nos abate a nível irracional. O que isso significa? Nós agimos pelo instinto, pela nossa memória, imaginação, pelas nossas paixões, pelo nosso querer o prazer. Se eu ajo assim, então eu estou agindo como animais, eu não estou agindo com inteligência. Então, esse prazer, ele me abate ao nível de irracionais, por orgulho insensato, pelo qual roubamos a glória que pertence unicamente a Deus e que sacrificamos um bem eterno. Nós sacrificamos um bem eterno, nós sacrificamos o céu por prazeres passageiros. Então, Deus também é o nosso último fim. Nós devemos sempre ser voltados para este último fim. E ele vai dizer, né? Pelo pecado nos afastamos de Deus e nos comprazemos em qualquer bem criado. Preferimos a nossa satisfação egoísta, que nos revela que nosso apego é maior ao prazer que o objeto defronte nos instiga do que o objeto em si. Aquele que eu falei, né? Que quando a gente vai ver, nosso apego maior não é a coisa em si, é o prazer que ela nos dá. Então, se eu estou me apegado desordenadamente, né?
querendo agir com a minha vontade para que eu peque com o meu namorado, então é por quê? Porque eu tô amando, eu estou apegada mais ao prazer, né? O apego, eu tenho apego a ele, mas o meu apego maior é o prazer que ele pode me dar, então eu não amo. Então, Deus também, para nós, é um pai que nos adotou como filhos, nos trata de forma inteiramente paternal. Então, em troca, o que Deus nos dá? Em troca do nosso pecado, ele nos dá o quê? Um amor paternal. Ele nos ama e ele ainda fica esperando, de braços abertos, pelo nosso retorno como filhos pródigos. Ele está lá esperando com o anel na mão, para trocar os seus sapatos, para trocar as suas vestes. É assim que Deus retribui o nosso pecado. Deus retribui o nosso pecado com o quê? Com a vinda do seu Filho pela terra para nos salvar. Para reparar o pecado que nós cometemos. Então, da parte de Cristo, nosso Redentor, o pecado é uma espécie de deicídio. Foi o pecado que causou sofrimentos e a morte de nosso divino Salvador. Não lhe podemos infligir novas torturas, visto que ele já não pode sofrer, mas nossas faltas presentes continuam a ofendê-lo. Deus não pode sofrer mais, mas os nossos pecados ainda o ofendem. Então, não será isto corresponder ao amor com mais negra das ingratidões? Por isso não deveria chamar sobre nós os mais severos castigos? Então, Deus nos dá todo esse amor, Deus nos cumula de bens o tempo inteiro, e ainda o que a gente responde com o quê? A gente vende como Judas um bem eterno pelo prazer de, às vezes, nem de 30 dinheiros, nem de 30 moedas. Às vezes é só por um prazerzinho pela comida. Duda, Oi. eu tava pensando aqui e me veio uma dúvida, por exemplo, porque Jesus ele morreu na cruz para poder salvar a gente do nosso próprio pecado. Mas por que depois que Jesus morreu ainda continua existindo o pecado? Do que a gente foi salvo realmente? Então, o que acontece? Quando aconteceu o pecado original, nós estávamos destinados à perdição eterna. Então, todo mundo aqui, todo mundo iria para o inferno. Só que Cristo ele vem para nos dar a chance de nos redimir. Ou seja, você escolheu por pecar. Né? Porque o pecado é uma escolha, eu escolho por pecar. Então, a escolha é sua por pecar. Nós temos o livre-arbítrio. Jesus, quando ele veio para nos salvar, ele não nos tirou o livre-arbítrio. Ele nos salvou o quê? Da consequência do pecado, que é a morte. Que é a morte eterna. Então, ele veio para fazer o quê? Se redima. Agora você tem a confissão. Confesse. Procure se unir inteiramente a mim. Carregue a sua cruz, assim como eu carreguei a minha. Com amor. Entende? Então, Cristo, ele nos salvou do quê? Da consequência do pecado. Mas, por que ele não pode nos salvar do delito em si, do pecado em si? Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio e nós escolhemos por pecar. Por isso, ele não pode nos salvar disso. Porque, na verdade, é uma escolha própria. Eu escolho pecar. E a partir do momento que a gente vai progredindo espiritualmente, que a gente vai nos unindo mais a Deus, nós vamos parando de pecar. Vou parando de pecar. Até um dia eu chegar à perfeição em Jesus Cristo. Eu consegui responder a pergunta? Conseguiu sim. Então, eu posso afirmar que todas as almas antes da vinda de Cristo, né? Elas foram para o inferno? Não. Elas estavam destinadas ao inferno. Mas quando Jesus, ele morre, né? Morre na cruz, o que acontece? Ele vai para os abismos e resgata aquelas almas e leva para o céu. As almas dos fiéis leva para o céu. Só que aí existe toda uma coisa assim, que não se sabe bem dizer, né, como que foi isso, se foi isso mesmo, por quê? Porque quando Jesus, né, a palavra vai dizer que Jesus, ele faz a sua transfiguração na frente de alguns discípulos, acho que é de João, de Tiago e de Pedro, acho que foram eles, João, Tiago e Pedro.
Ele faz a transfiguração na frente deles. Ele vai dizer que quando eles viram a Cristo, né, transfigurado, eles viram do lado dele Moisés e Elias. Como pode Moisés e Elias estarem junto com Cristo, sendo que eles estavam destinados à perdição eterna? Aí isso é mistério. Os mistérios da nossa fé. Mas também tem aquela parte, até se a gente for rezar o Creio em Deus Pai, tem a parte, né? Morreu, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Então, durante os 3 dias que Jesus estava morto, ele desceu, né, aos abismos e resgatou as almas fiéis, né, para os céus. Então, essa foi a missão de Jesus, né? Por isso que ele é chamado de Salvador / Redentor. Ou seja, ele se crucificou, né, pelos nossos pecados. Aí vem essa lógica, né, que as pessoas estavam realmente destinadas ao inferno e ele veio para resgatar e para dar uma nova chance a nós, né, a dar uma misericórdia a nós. Isso. Aí só pra gente correr aqui, pra gente finalizar, porque já tá em cima da hora, né? Os efeitos do pecado mortal na nossa alma. O que acontece? Né? Para que compreendamos os efeitos do pecado mortal nesta vida, vamos relembrar o que é uma alma em estado de graça. Então, o que é uma alma em estado de graça? Nessa alma habita a Santíssima Trindade, que nela tem suas complacências e a adorna de suas graças. Tanto graça santificante, graça habitual, como as graças que são de consolações divinas. Tem algumas palavras que vocês não estão entendendo, mas anotem, pesquisem depois, mas não fiquem tranquilos que vocês vão entender com o tempo, tá bom? Adorna de virtudes, de dons, sobre o influxo da graça atual. O que é a graça atual? A graça atual, diferente da graça santificante, que ela vai crescendo, né? A graça atual, ela pode agir em nós, mesmo sem o estado de graça. Só que com o estado de graça, a graça atual, ela age com mais clareza, obviamente, né? Então, vamos lá. A graça atual, sob o influxo da graça atual, e seus atos bons tornam-se meritórios da vida eterna. Então, os meus atos, quando eu estou em estado de graça, são meritórios para a vida eterna. Possui santa liberdade dos filhos de Deus, participa da força da virtude de Deus e goza, em certos momentos, sobretudo, de uma felicidade que é como um antegosto da celeste bem-aventurança. Então, essa felicidade de que a gente vai ter lá no céu, não há dor, não o pecado, porque a nossa maior dor aqui na Terra é o quê? O pecado que nos separa de Deus. Então, lá no céu, eu vou ser feliz porque o pecado já não pode me separar mais de Deus. Eu já fiz a minha escolha definitiva. Então, eu vou ser feliz de verdade. Então, eu consigo saborear dessa delícia, dessa felicidade aqui na Terra ainda. Eu vou saboreá-la como? Estando em estado de graça e progredindo, tentando me unir a Cristo. Então, o que acontece os efeitos também do estado... Agora vamos para os efeitos do pecado mortal. Ele expulsa a Deus da nossa alma. E como a posse de Deus, né? É uma antecipação da felicidade do céu, a sua perda é como um prelúdio da eterna reprovação. Então, estando em estado de pecado mortal, é como se eu estivesse no prelúdio o quê? Eu vou estar o quê? No prelúdio da eterna desgraça, da eterna perdição. Por que que a alma ela fica toda desesperada quando ela está em pecado mortal? Porque ela já está saboreando a perdição eterna. Com Deus, perdemos a graça santificante. Como Deus, né? Nós perdemos a graça santificante, aquela que eu falei para vocês. Que fazia viver a nossa alma de uma vida semelhante à de Deus. Pois perdê-la é como um suicídio espiritual, que eu havia falado para vocês. Com a graça, perdemos o glorioso cortejo das virtudes, os dons que acompanhavam. Por misericórdia de Deus, nos deixa a fé e a esperança. Quando nós somos batizados, nós ganhamos 3 virtudes: fé, esperança e caridade. A caridade, que é o próprio Deus, ela morre em nós.
Então sobra só a fé e a esperança. E aí, essa fé e a esperança por pura misericórdia de Deus. Porque o que elas fazem? Elas não têm a caridade para guiá-las. Então, o que elas fazem dentro de nós? Elas ficam em nós para nos inspirar temor salutar, ou seja, o desejo ardente de reparação e penitência. Nessa mesma ocasião, mostra-nos o triste estado da nossa alma e exercita nela dolorosos remorsos. Então, a dor que eu sinto, às vezes eu não sei nem o porquê, mas essa dor que eu sinto é do quê? Da minha alma em estado de pecado mortal. A minha alma já está saboreando a perdição eterna. Por isso, esse doloroso remorso que está dentro dela. Perdemos também os méritos passados, ou seja, aquela graça santificante que foi crescendo e os méritos que eu fui ganhando para conquistar o céu, para ir para o céu, o que acontece? Nós perdemos todos eles. Então, todos os méritos que nós conquistamos com os nossos esforços, nós os perdemos. E aí, para recuperá-los, nós precisamos de quê? De incansável penitência. Enquanto permanecemos no estado de pecado mortal, não podemos merecer nada para o céu. Que desperdício de bens sobrenaturais. Ou seja, se você entrar para servir e você estiver em pecado mortal, tudo que você fizer não vai valer de nada para o céu. Se você rezar por uma pessoa, se você rezar por si mesmo, nada vai ter mérito para o céu. Nada. Então, compreendam isso. Nada vai ter mérito para o céu. Obviamente que Deus pode agir em você, mesmo você estando em pecado mortal. Por quê? Porque é o que o padre Paulo Ricardo falou uma vez. Deus salvará o seu povo, apesar da sua infidelidade. Ele falou isso para os padres, mas isso serve para nós. Quando eu sou serva e estou em pecado mortal, Deus salvará o seu povo, apesar da sua infidelidade. Então, Deus pode agir em nós, mesmo assim. E tudo isso acresce a escravidão tirânica, ou seja, quando mais eu peco mortalmente, quando mais eu fico em estado de pecado mortal, mas a escravidão do pecado está em mim, mais eu sou escrava das minhas faculdades inferiores, mais eu sou escrava das minhas paixões desordenadas, mais eu sou escrava dos instintos, mais eu sou escrava da minha vontade, que é só a si, só os prazeres, mais eu sou escrava disso tudo. Então, aqui, doravante, o pecador se tem de curvar, em vez da liberdade que desfrutava, ei-lo escravo do pecado, das paixões ruins, desencadeadas pela perda da graça, dos hábitos que não tardarão a formar-se com as recaídas tão difíceis de evitar. Então, o pecado mortal, ele vai trazer na nossa alma o quê? Um hábito das recaídas. Então, eu vicio no pecado. Esses são os vícios, eu vicio no pecado. Então, vem então as recaídas. Essa é uma consequência do pecado mortal. Está escrito, quem faz o pecado é servo do pecado. Então, gradualmente vão enfraquecendo as forças morais, vão diminuindo as graças atuais, até que, por fim, sobrevém o desalento e, por vezes, o desespero. Está perdida essa pobre alma, se Deus, por um excesso de misericórdia, não vier com a sua graça retirá-la do fundo do abismo. Ou seja, vim na fé e na esperança dela, fazendo com que a fé e a esperança dela vejam o mal em que ela está e desejem ardentemente, pelos remorsos dolorosos, a penitência, que é o quê? O sacramento da confissão, para se reconciliar com Deus novamente. Se por infidelidade o pecador se obstina até o fim na resistência à graça, então o inferno é o inferno com todos os seus horrores. Ou seja, se o pecador ele insiste em pecar e estar em pecado mortal até o fim da vida dele, resistindo à graça de Deus, porque a graça de Deus nos incomoda desde sempre. Sempre a graça nos incomodará. Então, se esse pecador, esse infeliz pecador resiste e morre em estado de pecado mortal, como o Guilherme disse, não é Deus que julga ele. É a alma que já está em ódio a Deus, ela não vai para o céu, porque ela odeia tanto a Deus que ela escolhe para o inferno, que é a ausência total de Deus. Só que quando isso acontece, vem aqui, quer ver? Antes de tudo, a pena de dano, né? Pena justamente merecida. A graça não cessará de bater no nosso coração, no coração do pecador. Porém, ele morreu voluntariamente da sua culpa.
Isto é, voluntariamente separado de Deus. Voluntariamente separado de Deus. Não é Deus que julga, é a alma que se julga. É você mesmo que se julga. Porém, morreu voluntariamente na sua culpa. Isto é, voluntariamente separado de Deus. E como as suas disposições já não podem mudar, por toda a eternidade ficará separado de Deus. Agora o infeliz vê a realidade pavorosa, onde não há nem negócios nem prazeres. Sente no mais íntimo da sua natureza a irresistível atração para aquele que é o seu primeiro princípio e último fim, a única fonte da sua felicidade e perfeição. Mas, por outro lado, sente inexoravelmente repelido por uma força insuperável. E essa força não é outra a não ser o pecado. A morte imobilizou, congelou suas disposições, como no próprio instante da morte rejeitou a Deus, eternamente ficará separado dele. O infeliz fica preso pelo seu pecado, e pelo pecado a tudo aquilo que existe de degradante. A esta pena de dano, a mais tremenda sem comparação, exerce a pena de sentido. Sendo o corpo sido cúmplice da alma, participará do seu suplício. Cada um sofrerá as penas pelo que pecou. Sabedoria 11, versículo 17. Pelas coisas que peca, será atormentado. Pelas criaturas que gozou desordenadamente, encontrará o instrumento do seu suplício. A tortura será tanto mais intensamente quanto o infeliz tiver querido gozar os prazeres vedados nessa terra. E por último, tanto uma quanto outra pena não terá fim. É isto que leva ao ápice da dor e castigo dos réprobos. E contudo, Deus é justo. Deus é bom até nos castigos que tem de afligir os condenados. Para ser tão atrozmente punido, é preciso que o pecado mortal seja um mal abominável, o único verdadeiro mal. Por conseguinte, antes morrer que manchar-se com um pecado mortal. E para melhor conseguirmos evitá-lo, tenhamos também horror ao pecado venial. Então, para que eu não peque mortalmente, eu preciso o quê? Lutar contra o pecado venial, contra as menores faltas. É isso que nós precisamos fazer. É isso que você precisa fazer. Então, esse é o horror que o pecado mortal traz à nossa alma. Ainda tem mais algumas coisas que eu vou colocar nesse PDF que eu vou mandar para vocês. Não está totalmente pronto. Ele é um PDF que eu vou mandar para vocês, que é o nosso módulo 1 da formação. Então, quando ele estiver totalmente pronto, eu enviarei ele todo bonitinho. Mas, por enquanto, como eu não consegui terminá-lo, vocês vão utilizando ele à medida com que eu for mandando para vocês, tá bom? Esse aí é o caderno que a gente conversou na primeira formação, tá, gente? Esse é o caderno de vocês. Vocês vão ter essas informações todas. Que a maioria das informações eu estou tirando do Compêndio de Teologia Ascética e Mística, de Adolfo Tanqueray. Também vou tirar muitas coisas do que os santos dizem para nós. E ficou esse gostinho para vocês. Pensem muito sobre isso hoje. Façam um exame de consciência. Perguntem a si mesmos, né? O que está sendo, o que está levando a vida de vocês? Quem está tomando conta da vontade de vocês? As suas faculdades inferiores, a sua memória, a imaginação, as suas paixões? Ou é a sua inteligência que está tomando a rédea? Aí vão dizer, né, que na Igreja Católica a gente não preza pelo intelecto, pela inteligência, né, pelas coisas, não, pelo contrário. É pela inteligência, não a inteligência humana que a gente conhece por fazer uma faculdade, estudar nas escolas, né, e tudo, mas pela inteligência. O que significa essa inteligência? Reconhecer o fim de cada coisa. Qual é o fim da comida? Nutrir o meu corpo. Então eu vou comer para quê? Para nutrir o meu corpo. E não pelo prazer que ela me dá. Então, nós precisamos fazer com que a nossa inteligência seja a rainha, seja general, seja quem mande nas nossas ações. Não vamos deixar que a nossa vontade desordenada, que só quer a si mesma, tome rédea das situações. Não vamos deixar que as nossas paixões tomem rédea, nossa imaginação, nossa memória, nada disso. Deixemos que a nossa inteligência tome conta. Porque se nós não agimos com inteligência, nós agimos com instinto animal. E nós não somos diferentes dos animais. O que nos diferencia dos animais é a nossa inteligência, a nossa vontade. Que os animais não têm.
Então, vamos utilizar da nossa inteligência. Somos seres que possuem inteligência, semelhantes a Deus pela inteligência e pela vontade. Vamos usar esses presentes que Deus nos deu. Esse amor com que Deus tem nos dado. Né? Alguém tem alguma pergunta? Oi. Maria Eduarda, eu tava pensando em depois, até sexta-feira, também fazer um vídeo acrescentando as coisas que faltou sobre, né? Pecados veniais, né? Informação. Faltou os pecados veniais hoje. Mas só de É, vocês eu tô entenderem os pensando- pecados mortais, já ficaram, meu Deus, que horror, pecado. Vamos correr do pecado, Senhor. Eu tô pensando em fazer. Na verdade, pensando, eu vou fazer até sexta um vídeo e postar para os meninos lá no Google Classroom. Até explicando também, porque não deu tempo, né, de a gente explicar melhor, por exemplo, pecado mortal, né? Por que que não pode comungar? Não deu pra gente explorar tantas, né? Então, assim, às vezes eu vou fazer um vídeo e vou passar lá Sim. para os meninos, Ah, certo? Gente, alguém tem alguma dúvida? podem perguntar, não fiquem com medo. Não entendi, Maria Eduarda, achei confuso, podem falar, porque a gente se organiza para explicar para vocês de novo depois. Não tem problema. Ninguém vai falar. Acho que estão horrorizados com o pecado mortal. Sendo assim, então, a gente vai finalizar. Que o nosso tempo já se encerrou. Vamos tirar uma foto aí, Guilherme, de quem tá aí. Os meninos até fizeram a chamada no. Meninos, por favor, no grupo, façam a chamada. Eu vou colocar lá quem foi hoje. Não esqueça, por favor, de fazer de colocar seu nome lá na chamadinha lá no grupo que eu vou colocar para vocês, tá? Não esqueça de colocar o nome. Outra coisa, quem não fez a inscrição, tem gente que ainda não fez inscrição, faça a inscrição. Também coloque o e-mail lá na listinha que tá passando, né, lá no grupo, que a Dudu falou para pôr. Então, faz essas 3 coisas, por favor. Coloque na lista de chamada seu nome, tá? Faça a inscrição, quem ainda não fez, e coloque seu e-mail lá na lista que está rondando o grupo, beleza? Qualquer coisa, vocês podem perguntar para nós no privado, sabe? Se ficou com vergonha, alguma coisa assim, podem perguntar para nós no privado, a gente com prazer nós respondemos vocês. Não tenham vergonha, podem perguntar, tá bom? E é isso, meninos. Nós terminamos. Eu acredito, as nossas formações online era para durar mais ou menos 1 hora. Mas eu acredito que não vai dar para fazer isso. Eu acho que não vai dar pra gente ter as nossas formações 1 hora só de formação as online. Eu acho que vocês me dizem depois, por favor, se foi produtivo, se vocês achou muito cansativo, por favor, falem para nós para que a gente possa organizar melhor, né? Já são 9 horas da noite, passou 1h30 de formação, né? A gente teve o atraso, obviamente, mas passou essa 1h30 de formação, né? Mas nos conversem conosco, tá bom? E é isso, Tá então. Algum comentário? Não, eu só queria falar daquela dúvida que eu tive, que eu até falei com você e o Guilherme falou da oração do Creio em Deus Pai. E bem na hora que você falou que ele desceu lá no abismo, eu lembrei da oração mesmo, aí que depois caiu a ficha. Tava meio confuso. Uhum. E quando... alguma regrinha, né, gente? Regrinha não, né? Pra quem quiser. Quando vocês estiverem com muitas dúvidas, né? Com essas dúvidas de fé, que às vezes a gente não tem resposta para elas, rezem o creio. Devagar, mas rezem. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Então, rezem devagar. Maria Eduarda, as dúvidas não sanaram. Eu ainda tô com um monte de dúvida que eu não sei, ninguém sabe responder, porque são mistérios de fé. Então, reza o santo.
Santo, 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 Senhor Deus do universo. Mas provavelmente essas dúvidas, né? Essas dúvidas de mistérios da nossa fé, eles cessam mais quando a gente reza esse creio bem devagar, focando mesmo nas palavras do creio. Tá bom? E o que vai nos ajudar a lutar contra o pecado é o quê? A oração. Nós vamos focar muito na oração, tá bom? Durante as formações. Comecem pelo menos com um terço todos os dias. E assim, não fazendo as coisas, né? Para, ajoelha, reza o terço. Para o que vocês estiverem fazendo, reza o terço. E o melhor ainda é vocês adotarem um horário. Por exemplo, vou rezar o terço todos os dias às 9 horas da manhã, às 8 horas da manhã, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. O melhor horário para rezar é de manhã. Mesmo que vocês acordem um pouquinho antes das aulas de vocês. Então, as aulas estão começando 8 horas, mais ou menos, por aí, 7 horas. Então, acorda 40 minutos antes e reza o terço. Tá bom? Quem tiver alguma dúvida pode mandar mensagem pro Guilherme, pode mandar mensagem para mim, que nós vamos responder com prazer vocês. Combinado? Então, Deus abençoe vocês. Nós já vamos encerrar, tá bom? Então, vamos rezar? Encerrar esse momento eu já tava. Então, vamos rezar um santo anjo, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Eu te dou a minha mão, prometo de coração, que por ti me deixo guiar com docilidade para se alcançar a eterna felicidade. Amém. Possamos ser selados em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Boa noite. Não esquece de colocar o nome lá no grupo.